Olá pessoal, hoje eu decidi gravar esse vídeo contando um pouquinho da minha organização aqui da minha rotina e também das minhas finanças. Eu costumo fazer na folha, mas eu vou mostrar para vocês aqui no computador para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e obrigada por me acompanhar e vamos lá. Então, pessoal, como eu estava mostrando para vocês, tudo agora o que eu tenho aqui é o que eu também tenho naquela agenda de papel, né? Eu gosto muito de usar agenda de papel, como eu disse, mas eu coloquei aqui, né, nessa forma de documento aqui no computador, para poder mostrar, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês poderem entender. Eu peço já desculpa pelos barulhos que tiver, né, os barulhos externos, mas porque aqui onde eu moro faz realmente um pouco de barulho, tá? Mas vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos para vocês aqui como funciona, né, esse meu planejamento aqui da minha rotina e também das minhas finanças. Quero dizer que essa daqui é a forma como hoje, né, eu me encontro fazendo, como eu me encontrei, né, nessa forma aqui como eu me organizo. Não é a forma certa, não é a melhor forma, mas é a forma como eu tenho usado, né, e tem dado certo aqui em casa. Então, quero mostrar para vocês, eu espero que possa servir de auxílio, né? Então, vamos lá. Nessa primeira parte aqui, eu tenho aqui coisas para serem feitas, né? E aqui eu coloquei a data, né? 2025. Assim, eu normalmente costumo fazer o planejamento anual, já que das coisas que eu preciso fazer durante o ano. Mas a gente pode fazer semestral, né? Ali durante o semestre, né? Os 6 primeiros meses, os 6 últimos meses, do que é mais importante. Então, aqui eu tenho essas duas divisões. Gente, é a mesma forma como eu faço na folha. Por exemplo, eu tenho essa divisão aqui com o nome casa, porque aqui eu coloco as coisas que eu preciso fazer na casa, que são coisas grandes, né? Coisas assim que eu não consigo ou fazer só em um dia, ou que eu não coloco durante a semana. Eu dou prioridade para fazer essas coisas em um sábado, por exemplo, né? Por exemplo, eu trabalho fora de casa, né? Então é um pouco mais complicado. Agora eu vou ter mais tempo, porque eu vou trabalhar só meio período. Antes eu estava trabalhando os 2 períodos. Mas agora vai ficar um pouco mais fácil de eu de eu organizar essa rotina. Mas eu ainda assim prefiro fazer essas coisas aqui no sábado, tirar uma manhã de um sábado para fazer. Então, assim, eu coloquei aqui, né? Faxina quarto, faxina cozinha, faxina canto específico, destralhe, guarda-roupa. Mas isso aqui só são exemplos, né? A gente pode colocar aqui faxina de qualquer coisa, de qualquer lugar, né? Um canto específico também em qualquer lugar. E o destralhe também de qualquer lugar que esteja necessitando, né? Eu coloco assim por quê? Porque, por exemplo, uma faxina no quarto vai ser o dia que eu vou tirar pra vasculhar debaixo da cama, né? Assim, tirar aquele teia de aranha, pó muito que tá muito acumulado, para eu dar uma atenção maior para a janela do quarto, por exemplo, limpar um ar condicionado, tirar teias de aranhas, né? Claro que a gente pode fazer isso durante a semana, mas leva mais tempo. E eu falo assim, dessa questão aqui, é de dar uma atenção maior para aquele cômodo específico, né? Porque assim, eu acredito que fazer isso durante a semana, a gente já tem tantas coisas para fazer, não é? Durante a semana. Então, acredito que eu tento pelo menos tirar uma manhã de sábado, né? E aí cada sábado eu vou tirando e vou fazendo uma dessas coisas. Também não tiro, não faço duas coisas assim, no sábado só, por exemplo, uma faxina de 2 cômodos, não. Porque eu também procuro fazer só durante a manhã, para também não perder o sábado todo, né? Assim, para mim que tem poucas coisas. Eu não tenho muitos móveis, então eu não preciso estar faxinando muitos móveis, né? Por exemplo, uma faxina grande dentro de um armário, porque eu não tenho essas coisas. Então, para mim acaba sendo mais fácil. Mas eu ainda organizo assim, porque, né, eu gosto às vezes de dar uma atenção maior para janelas, né? Limpar um ventilador, por exemplo. Então, eu coloco tudo aqui detalhadinho. Isso aqui eu só trouxe como exemplo, mas vocês podem colocar todas as coisas que vocês querem fazer, né? Por exemplo, uma limpeza maior numa área, uma limpeza maior, né, um cuidado maior com as plantas, por exemplo, quem gosta. Então, né, tirar um dia só e vai fazer todo aquele cuidado ali com as plantas. Então, também colocar isso aqui na parte da casa. E aqui no outros aqui, eu coloquei que são as outras coisas, né, que não tem a ver com a casa. Por exemplo, um exame específico que você precisa fazer, uma consulta, né, um documento que você precisa resolver, algo que você precisa enviar, não sei, mandar pelo correio ou enviar mesmo ali eletronicamente, né, e-mail, não sei, que às vezes a gente precisa enviar algo, né, algo que você precisa comprar também. Eu vou mostrar ali como eu faço
listas de compras, né? Mas vocês podem colocar aqui também nesses outros já para ir facilitando, né? Mas eu tenho ali montadinho como eu separo, né? As coisas que eu vou comprar para cada cômodo que eu preciso comprar também aqui na outra folha. Mas aqui vocês também podem estar colocando nesses outros, né? E estudar, o que vocês estão pensando em estudar sobre alguma coisa, então já coloca aqui. Gente, eu costumo colocar nesses outros tudo que não tem a ver com a casa e que eu preciso fazer ou durante o semestre ou durante o ano. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de esquecer as coisas, então eu preciso ter tudo anotado. E como eu gosto de ter as coisas anotadas à mão, né? Eu raramente uso documentos assim aqui, né, pelo computador. Eu uso muito a minha agenda mesmo, então eu coloco tudo ali que eu preciso fazer, para que eu não esqueça. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora essa parte aqui, que é o planejamento da rotina. Também coloco a data aqui, normalmente eu sigo uma rotina toda, ou um semestre, ou durante o ano todo eu já sigo essa mesma rotina, né? Então eu divido, né, pelos dias das semanas, e aí coloco aqui, segunda, qual que é o horário que eu vou acordar, tudo que eu vou fazer ali depois que eu acordar, se eu vou ler a Bíblia, se eu vou fazer um treino, o banho, me arrumar, vou pro trabalho, que horário eu vou tomar café. E aí que vocês estão vendo, né? Eu coloquei aqui acordar 5, porque é o horário que eu vou acordar. Leitura da Bíblia das 5 às 6. Então, coloque o que vocês vão fazer e também os horários estimados, gente. Claro que a gente não, isso aqui não é uma regra para você ficar preso, né? Nessa rotina, mas se for para ficar preso, é muito bom, porque a gente consegue manter essa constância na rotina. E assim, gente, a gente precisa ter uma rotina, sabe? É muito importante isso para você não ficar perdido. Às vezes a gente acorda de manhã sem saber o que fazer e aí vê as horas passou e a gente não fez nada, porque a gente não tem uma rotina. Então detalha tudinho o que vocês vão fazer na segunda, gente, até na hora de dormir. De manhã, de quando vocês acordar, até na hora de o que vocês vão dormir, tudo o que vocês vão fazer. E coloque os horários. Eu sei que não é uma coisa muito fácil de ter uma rotina pré-estabelecida, porque às vezes surgem imprevistos, mas, gente, já ter essa rotina organizada, quando surge um imprevisto, fica fácil de encaixar, né? E, por exemplo, na terça eu saí da rotina porque surgiu um imprevisto, na quarta eu já sei o que eu preciso fazer, então eu volto ali pra rotina, segue a rotina normal, né? Então coloque tudo, todas as coisas, almoço, trabalho, o horário que vocês vão dormir, o horário que vocês vão fazer um exercício físico, que vocês vão sair, tudo detalhadinho, do horário que você vai trabalhar, o horário que você volta, para vocês conseguirem fazer essa rotina, esse planejamento mesmo e seguir ali, né? E aí na terça a mesma coisa, eu não coloquei nada aqui, mas é, né, a mesma coisa da segunda-feira, o que vocês vão fazer, detalha tudinho. E aqui no sábado, normalmente é o dia que eu tiro para dar uma atenção maior para casa, né? Ali durante a semana eu também detalho ali durante a semana qual parte da casa eu vou limpar. Por exemplo, se na segunda eu vou dar uma manutenção no banheiro, na terça-feira eu vou lavar as roupas, então eu já coloco ali qual é o horário que eu vou fazer isso também, né? E aí durante o sábado, que é o dia que eu tiro para dar uma atenção maior para casa, então eu coloco lá aquela parte que a gente viu lá no primeiro planejamento, que é, eu vou fazer uma faxina em tal cômodo, vou fazer uma faxina em tal cômodo. E aí eu faço essa faxina, pego a outra parte da casa que, como eu já fiz a manutenção durante a semana, vai estar mais fácil, né? Faço a manutenção ali das outras partes e aí tá tudo organizado, vou fazer as minhas outras coisas também no sábado. É o dia que eu gosto de dar uma atenção maior pra mim, né? Então eu vou fazer algum cuidado comigo, né? Uma unha, um cabelo, vou hidratar o cabelo, vou fazer alguma coisa. Então eu coloco aqui no sábado, né? Normalmente eu tento fazer isso na parte da manhã, pra parte da tarde já ficar um pouco mais livre, porque no sábado é o dia, por exemplo, que eu gosto de visitar minha mãe, né? De visitar minha irmã, então é o dia ali que eu vou tirar pra fazer isso. E no domingo, normalmente, gente, eu tento descansar o máximo que eu posso no domingo. Porque, né, segunda-feira já vai chegar, já vai começar outra semana. Assim, eu não sei, né, como é com vocês que trabalham fora, mas pra mim, que sou professora, eu além de dar aula na escola, eu tenho que fazer o planejamento das aulas, então ainda é um pouco mais cansativo. Então, no domingo aqui, eu faço o planejamento das aulas, pelo menos, né, das aulas ali de segunda até quarta-feira, porque daí de quarta-feira até sexta-feira eu faço o planejamento das outras. Então, eu faço esse planejamento das aulas. É o dia que eu tiro para passar mais o meu tempo com Deus, né, com as coisas de Deus, lendo a Bíblia. E é um dia mais dedicado para isso também. E de descansar. E aí faço ali a manutenção na casa do que precisa. E é isso, né? Tento descansar o máximo que eu consigo, mas mesmo assim, eu sei que não é fácil, né, gente? A gente não para um minuto. Mas
tendo a rotina mais facilitada de ter poucas coisas e de já ter essa organização, fica mais fácil. E aqui, nessa parte aqui, é onde eu coloquei as contas, né? Que é a parte ali financeira. Então, como que eu faço o meu planejamento das contas que eu preciso pagar, né? Como que eu organizo? Então, aqui eu também tenho a data. Então, aqui eu sempre, né, faço o planejamento ali mensal numa folha. Eu coloquei aqui agosto de 2025. Então, já para o próximo mês, eu sempre, gente, tenho o planejamento pronto do mês anterior. Quando o dia que chega ali que eu vou pagar essas contas, né? Eu já faço o planejamento do próximo mês, né? Para eu já saber o que eu preciso pagar no próximo mês, o que eu vou ter mais ou menos ali de orçamento. Então, aqui, na folha mesmo, eu pego e coloco, né? Os ganhos fixos. É o meu salário, né? Se vocês têm salário, é o salário do meu marido, porque aqui a gente, né, eu junto os dois para pagar as contas. E de ganhos variáveis e ganhos extras, né? Eu coloquei aqui trabalho 2, 3. Eu sei, gente, que normalmente, né, a gente não trabalha tanto assim. E, né, nem eu faço isso, mas como o meu marido, ele por exemplo, aqui em casa, ele trabalha por conta própria, né? Ele é freelancer, trabalha de home office, então ele tem um salário fixo sim, porque ele tem um trabalho fixo, mas ele também trabalha por conta própria, né? Então, às vezes, ele tem alguns extras, né? Então, a gente sempre coloca aqui nesse, né? Eu coloquei aqui como trabalho 2, trabalho 3, mas é os extras que vocês fazem, né? Porque eu coloquei variável, por quê? Porque nem sempre tem, né? Não é todo mês que tem, mas eu coloquei aqui, se é mais ou menos a gente já tem uma previsão ali de quanto ele vai ter de extra, às vezes, né? Então, a gente já coloca aqui, mas também vocês podem colocar aqui como extra variável se for uma segunda renda que vocês têm, de repente vocês trabalham de CLT, mas também fazem alguma coisa por conta própria, né? Então pode colocar aqui. Então, aí tá, aqui eu coloco as contas fixas, né? Fixa, gente, é aquilo que a gente precisa pagar todo mês. Aluguel, luz, água, internet, mercado, né? Aluguel para quem paga. Quanto vocês vão gastar de mercado naquele mês, né? Pelo menos uma estimativa, gente. Mas seria bom seguir aquele orçamento estabelecido, né? Do mercado. Combustível, convênio, cuidados pessoais. Nesses cuidados pessoais aqui, vocês colocam o valor que vocês vão gastar em tudo aquilo. Cabelo, sobrancelha, unha, se vocês fazem, né? O marido de vocês também, se ele vai né, cortar o cabelo, vai no barbeiro. Então, coloca aqui, soma todos esses mais ou menos ali, quanto vocês vão usar e coloca aqui nos cuidados pessoais. E aí, gente, vocês vão colocar as outras contas de vocês aqui, nessas fixas, né? A gente aqui era por ter colocado cartões. Me desculpa, mas aqui é cartões, aqui onde eu coloquei essa segunda aqui palavra fixas. Por quê? Porque aqui são os cartões de crédito. Porque eu não sei vocês, né, como vocês funcionam aí. Mas se vocês usam um cartão de crédito, né, normalmente vocês vão tirar desse salário aqui para pagar o cartão de crédito, né? Vocês usam no mês para pagar no outro. Então, vocês colocam aqui o valor do cartão de crédito. Por quê? Porque vocês precisam saber se esse valor do cartão de crédito aqui vocês vão pagar com esse dinheiro aqui e aí vocês vão voltar esse dinheiro do cartão para pagar alguma conta, né? Não sei como funciona aí para vocês. Então, vocês colocam aqui os cartões. Coloca aqui também parcelamento, por exemplo, parcelamento se vocês têm parcelamento em lojas ou cartões, que não vai voltar esse dinheiro, né? Então, coloca aqui, em quantas vezes vocês parcelaram, quantas vezes falta para pagar, né? E aí, a minha dica gente, por experiência própria, tentem usar o menos que vocês possam de parcelamento e de cartão, né? Por isso que é bom fazer o planejamento das compras, né? Das coisas que vocês querem comprar, para poder evitar parcelamento, sabe? Porque às vezes tem aquela questão dos juros, né? E assim, às vezes a gente acaba caindo nessa tentação porque tem um crédito disponível, então a gente vai comprar ali, vai fazer esse parcelamento, mas às vezes a gente pode esperar, né, para comprar à vista, né? E talvez vai ser muito melhor dessa forma. Mas aqui é importante ter essas contas aqui dos cartões, né? E essas outras aqui, eu coloquei aqui como pagamento futuro 1 para pagamento futuro 2. São contas, né, para quem tem em aberto e precisa quitar futuramente, mas ainda não pode, porque isso aqui vai entrar lá nos investimentos, né? Quando vocês estiverem guardando dinheiro, eu vou mostrar para vocês nos investimentos para fazer, né, esses pagamentos futuros, né, de alguma conta que tá muito alta, vocês precisam pagar, né, gente? É importante a gente ter essas outras aqui como contas e como planejamento, tá? Então eu coloquei assim e claro, gente, eu não sei se isso daqui é a melhor forma, né, falando novamente, mas é a forma como eu faço. Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora essa parte aqui, que é a parte das compras. Aqui eu também coloquei a data, né, que é de 2025, então eu faço ali mais ou menos
ou semestre ou anual que eu preciso comprar. Então eu coloquei aqui. Gente, eu sempre faço essa divisão na folha, é desse jeitinho que tem. Então vai lá, vai ter sala, quarto, escritório, cozinha, banheiro, né, saúde. Aqui tem área, concertos, aqui investimentos e aqui eu coloquei outros, que é o que vocês podem colocar, o que vocês quiserem, né? Aí tá, vamos lá. Começando pela sala. Eu venho aqui e coloco tudo que eu preciso comprar para a sala, tudo que eu quero adquirir para a sala. Vou aqui no quarto e coloco tudo que eu quero adquirir. Aqui no escritório, aqui na cozinha, aqui no banheiro, aqui na saúde. E aqui também na área, nos concertos, né? E aqui nos outros aqui vocês podem criar quadradinhos, né? Para outras áreas que vocês queiram. E aí, por exemplo, vai chegar o mês de agosto. Eu vou pagar todas as minhas contas, vou ver se sobrou. Gente, não importa, sobrou R$ 50, sobrou R$ 200, faça a divisão aqui para vocês poderem ter esse planejamento. Porque assim, gente, se a gente não faz esse planejamento, a gente nunca vai conseguir adquirir aquelas coisas que a gente tem. A gente tem que começar com o pouco que tem. Ah, sobrou R$ 50. Deixa eu ver esse mês onde que eu vou investir esses R$ 50. Se vocês for investir aqui na sala, por exemplo, e já conseguem comprar alguma coisa com esse dinheiro guardado do mês, vocês compram. Ou se não, vocês guardam os R$ 50 aqui para a sala, né? Vamos supor que você já tem mais alguma coisa aqui guardada e vai juntando para comprar uma dessas coisas. No próximo mês, vocês vêm aqui pro quarto. Ah, eu separei, no próximo mês consegui separar R$ 100. Eu já consigo comprar uma dessas coisas que eu separei aqui pro quarto? Ah, não consigo? Então vou guardar aqui, né? Vocês guardam pra juntando pro quarto, né? E aí no próximo mês vocês vêm pro escritório, no próximo mês pra cozinha, no próximo mês pro banheiro, no próximo mês pra saúde. E claro, vocês que vão escolhendo a ordem, né? Conforme é prioridade pra vocês. Aí, né, aqui também na área, nos concertos, aí vai chegar a parte de investimentos. Gente, se, por exemplo, sobrou R$ 100 durante um mês, invista esses R$ 100 em alguma dessas coisas aqui, na sala, ou no quarto, ou no escritório, né? Por exemplo, sobrou 100, invista R$ 50 desses 100 em alguma dessas coisas e invista R$ 50 em algum desses investimentos. O que é investimentos? Nos investimentos vocês vão colocar aquilo que é prioridade para vocês. Ah, vocês querem fazer uma viagem, você, né, tá programando uma viagem para daqui, sei lá, 6 meses, então vai guardando. Para emergência é muito importante, gente. Nem que vocês dividam esses outros R$ 50 que sobrou, R$ 10 na viagem, R$ 10 na emergência, gente, invistam, porque, principalmente na emergência, porque às vezes você conseguiu juntar R$ 100, é um dinheiro de um remédio que você precisa comprar, que você não se programou, sabe? Então guarde, né? E vai investindo, né? Nem que seja de 10 em 10, vai guardando. Guarda ali pro lazer, por exemplo, sobrou 150, você investiu em alguma aqui dos móveis, investiu já 50 aqui na algum dos investimentos, então você coloca R$ 50 pro lazer, por exemplo. Gente, vocês não vão investir todo mês dinheiro em todos esses aqui, não. Vocês vão investindo mês a mês. Aqui, como eu falei pra vocês lá quando a gente tava fazendo a questão ali do financeira, que eu coloquei pagamento futuro. Lembra que eu falei que é de contas que a gente tem para pagar, mas que a gente ainda não consegue pagar. Vai investindo também um dinheirinho ali, né? Quem sabe daqui 2 anos, 1 ano e meio, você consegue pagar, quitar essa dívida. Né? Então vocês coloquem aqui também, né? Aí aqui eu coloquei esse aquisição TV porque eu tirei lá da sala. Mas vocês não precisam necessariamente colocar aqui cada móvel que vocês querem colocar, adquirir, não, porque vocês já estão colocando aqui, né, nessas partes aqui. Então não precisa, eu só coloquei aqui como exemplo, tá? Aí é um exame que eu preciso fazer daqui, sei lá, daqui 3 meses. Então vai investindo, se for a sua prioridade, investe primeiro nesses exames. Entendeu, gente? Então, o que eu quero dizer pra vocês, gente? Que essas coisas aqui são formas como eu fui desenvolvendo ao longo do tempo de me organizar melhor financeiramente, né? E também a minha rotina, porque assim, eu já tive uma época que eu vivia totalmente perdida, gastava muito dinheiro, não sobrava nada, porque eu acabava gastando mais do que ganhava e também não sabia economizar, sabe? Então, ainda estou aprendendo, tenho muito que aprender, mas essa forma aqui como eu faço hoje tem me ajudado, né? Ajudado aqui ao meu esposo também. Como o meu esposo é muito corrido para ele, às vezes ele não tem, esse tempo de sentar, de analisar tudo certinho. Mas aí, quando chega a hora de fazer o pagamento,
né? É sempre ele que dá a palavra final, ele sempre que olha tudo certinho, vê como tá o planejamento ali, até porque ele entende mais de exatas do que eu, né? De contas. Mas assim, gente, é importante ter esse planejamento. Então, assim, eu espero que possa ajudar e servir de auxílio para vocês isso aqui. Também quero ouvir vocês e saber o que vocês têm, né, de dicas também, porque como vocês me mandam me mandam, né, os comentários falando, dando ideias dos vídeos, vocês também me ajudam muito, né, me dando ideias de como eu posso melhorar a organização daqui, desculpa, aqui da casa e das outras coisas. Então, assim, gente, essa troca é muito importante, tá? Então, eu agradeço muito vocês por terem ficado até aqui. Espero que gostem do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!